Marcos 10:32 diz assim: e iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia, ele vai fazer o que, igreja? Eu vou ler o último. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Quem pode dar glória a Deus? Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai fazer muitas coisas na sua vida e vai ressuscitar. Eu preparei uma palavra sobre entrega, algo que a gente precisa fazer nesses últimos dias da volta de Jesus. Há uma igreja, há pessoas, há templos do Espírito Santo que têm se entregado para a obra redentora de Jesus. Tem outras pessoas que ainda, como a Bíblia fala, que ainda estão em dúvida. Tem outras pessoas que ainda estão caminhando, sabe, tá a cada dia dando um passo, está crescendo. Alguns não, já conquistaram muitas coisas e cresceram no Espírito. E eu quero trazer essa palavra no dia de hoje sobre o poder da entrega. Olha para essa pessoa do lado e diga assim: tema da mensagem. Agora fala mais forte, acorda esse irmão do lado aí que ele está cansado. Tema da mensagem: o poder da entrega. Quando eu separei o livro de Marcos, eu separei o filho da Maria, chamado Marcos também. Jesus era filho de Maria. Marcos também era chamado José Marcos, ou João Marcos, melhor dizendo. Era filho de Maria também, a mulher que colocava em sua casa os apóstolos. E há um pedido nesse livro que não é de Marcos, ele conta a história, mas há um pedido dos filhos de Zebedeu, que é chamado Tiago e João. Eles eram irmãos, e eles estavam interrogando Jesus naquele momento. E eu queria falar alguma coisa a respeito dessa entrega, porque Jesus já estava anunciando a sua partida, a sua ida, a sua volta para o lado direito do seu Pai. Jesus estava preparando a sua volta, e ele estava anunciando aos 12 discípulos, mas somente 2 quiseram ser levados por ele, Tiago e João, os irmãos que estavam em casa conversando muitas vezes. E aí, se Jesus for, vamos embora junto com ele. Se Jesus for morar em Cafarnaum, vamos para lá. Se Jesus for para Jerusalém, vamos ficar lá com ele. Se Jesus for para Samaria, vamos caminhar com ele. Se Jesus for lá para Nazaré, Belém, vamos atrás dele. Não vamos deixar Jesus sair de perto de nós. E existe nessa palavra entrega, existe diferenças de palavras. Uma coisa é a palavra entrega, ou no verbo entregar. E existe o verbo também dar. Entregar nunca foi igual a dar. Dar significa, há uma diferença entre os dois. Dar significa aquele dono da empresa dos Correios, que está recebendo uma carta, um envelope, uma coisa da Shopee, está recebendo uma entrega de alguém. Existe um dono que está enviando através dos Correios, um exemplo só para você entender. E os Correios pegam aquele objeto, aquele produto, aquela coisa ali, um presente, e ele leva para alguém. Isso simboliza entrega. Eles vão entregar alguma coisa, mas os Correios não é o dono daquilo. Existe um dono para aquilo, para aquele presente, para aquela coisa que foi dada. Diferentemente, a palavra dar. Essa palavra dar significa que há uma pessoa que tem direitos totais, que é o direito total. Ele é o dono, e que entendemos que o Filho de Deus, ele se entregou por nós a Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Ele é o carteiro.
Jesus entrega uma carta: olha, se vocês seguirem essa bússola, a palavra, se vocês não pecarem, vocês vão encontrar com meu Pai. Ele se entregou por nós. João 3,16 diz que o Pai entregou o seu único Filho. Por quem? Por mim e por você. Então ele entregou uma carta. Ele entregou uma carta viva. Ele entregou alguém para voltar para o dono. Um dia nós voltaremos para o Pai. Quem pode dar glória a Deus? Um dia nós voltaremos para o Pai, e o Pai nos encontrará e nos chamará de filhos e filhas. Já entendeu a diferença entre entregar e dar? A palavra está dizendo que o dono de todas as coisas tem direito por posse. Vamos lembrar lá no jardim do Éden? Deus pega o homem do barro, do pó, né? Da areia, do pó, e faz ali o homem. E quando ele vê aquele boneco de areia, ele dá ele dá um, como é que se pode falar ali? Ele suspira, ele lança sobre aquela pessoa o fôlego de vida. Então ele fala assim: esse homem é meu, é criação minha, ele vai ser feito à imagem e semelhança minha. Então eu estou do lado de uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Você tem um dono que soprou o fôlego de vida. Se você hoje está respirando oxigênio, diga glória a Deus, porque tem muita gente hoje que não conseguiu mais respirar. Vivemos dias em que a gente não quer se entregar para o nosso dono. E a palavra está dizendo que há um poder na entrega. Os discípulos andam com Jesus, a graça estava com os discípulos, mas eles não entenderam que Jesus estava de passagem. Era uma entrega. Eu vou entregar uma mensagem e eu vou voltar. Eu não vou ficar mais aí, eu vou voltar, mas eu vou deixar outro correio aí. Eu vou deixar o Espírito Santo. Do teu lado tem o Espírito Santo tocando em você agora. O Espírito Santo está dizendo nessa noite que Ele vai tocar em você, porque Ele é um mensageiro de Deus. Você está entendendo isso? Há um ato na entrega. Existe uma palavra chamada transmissão. Nós estamos fazendo uma transmissão via online, mas existe alguém que é o dono da internet. Existe alguém que é o dono dessa transmissão. Existe alguém que faz a transmissão dos cartões. O dinheiro é seu, você paga as contas, você passa o cartão de crédito, débito, Pix, PicPay, você faz tudo. Mas existe um banco que está tomando conta do seu dinheiro. O banco é como a entrega e você é o dono. Nós estamos fazendo uma transmissão, e nessa transmissão, a palavra transmissão no hebraico, essa palavra vai trazendo no mais profundo, dizendo que transmissão significa algo que está entregando alguma coisa. Para a gente chegar mais longe, para ter mais qualidade de internet, o que eu tenho que fazer na minha internet? Eu tenho que pagar? Diga para o seu irmão do lado: pague mais. Porque talvez você quer usar uma internet de antigamente. Antigamente na empresa eu tinha 27 anos, o Cauã, e colocava disquete no computador. Olha, disquete, quem lembra disso, diga amém. Colocava disquete. De repente a Casa e Vídeo saiu com aquele aparelhinho MP3. Dá para colocar 100 músicas. Meu Deus! Caramba, eu vou poder colocar mais coisas. Ele estava preparado, aquele aparelho de MP3, para receber uma entrega. Eu colocava no meu computador, eu colocava em alguma coisa, baixava a música. E para baixar música, antigamente, não era nesses programas em 1 segundo. Você tinha que virar à noite baixando música. Quem lembra disso, diga aleluia. Virava à noite baixando música. E no outro dia, olhava de manhã: meu Deus, deu erro. Porque a internet era aquela da Oi. Da Oi não, da Telemar. Da IG, lembra do IG? O discador do IG. Parecia uma serra elétrica dentro da nossa casa. E mesmo assim, depois de tanto trabalho, a entrega não era legal. Eu estou falando desses últimos dias de uma transmissão que não pode ter ruído.
Muitas vezes eu vou para casa e ouço a live, vejo a live e falo, Zéu, tem um ruído aí. E quando a gente estava com os ventiladores ligados, na época quando não tinha um ar-condicionado, a gente ouvia aquela barulhada de ar-condicionado, de gente andando, de gente gritando, dando glória, aleluia. E às vezes o que a gente falava aqui não entendia muito bem. E as pessoas que cantavam aqui, pastor, tem que aumentar o retorno, mas o retorno está alto. O ensaio estava alto, mas havia um ruído na igreja. E quando começou a usar ar-condicionado, Denise, eu senti que tinha um vazio. Meu Deus, está muito quieto. O som funcionou, as coisas funcionaram. Então não há um ruído na transmissão. A entrega tem que ser total. Quando a sua internet está ruim, você vai lá e disca speed test, ócula, um negócio assim. Clicou, não, tem que bater o que está ali. Eu tenho que ver o meu 5G, como é que está funcionando. Então essa transmissão tem que funcionar, mas alguém é dono dessa transmissão. E nos dias de hoje, quando eu vejo a palavra transmissão, existem duas coisas para essa transmissão, para a entrega. Existe a transmissão total e existe a transmissão parcial. Se você colocar o seu celular no 2G, a internet não vai ser total. Mas se você botar o 5G, a internet vai ser mais rápida. Mas tem um preço, já se ligou, não sei se você entende disso. O 2G, eu posso estar a 20 metros da minha casa que funciona. Mas se eu colocar no 5G, eu tenho que estar onde, gente? Eu tenho que estar debaixo do modem. Quem entende isso, diga amém, é isso mesmo? Não pode ir muito longe do 5G. O que é essa transmissão, que é uma coisa humana, está dizendo para mim? Que aquele que é mais poderoso, eu tenho que estar perto. O senhor não está nem aqui, aleluia, recebe aí. Quem é o poderoso, eu tenho que estar perto, para a transmissão ser boa, para a ligação estar legal. Quando eu me afasto de Deus, eu quero viver no 2G, eu quero viver lá no MP3, eu quero viver na discagem do IG antigamente, a ligação não está legal. Então o poder da entrega não é total, é parcial. É por isso que algumas pessoas se decepcionam e até saem da igreja, porque estão esperando do homem totalidade de Deus. Eu tenho que esperar de Deus. Quando eu aguardo em Deus, eu tenho a ligação correta, direta, sem ruído. Quem entende isso, diga amém. Então para de esperar o homem, espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Para de ouvir as vozes daqueles que querem desligar sua transmissão, para você não entregar mais nada para Deus. Porque a culpa é do pastor, a culpa é da ovelha, a culpa é do líder, a culpa é da dança, a culpa é do louvor, a culpa é das mulheres, a culpa é dos diáconos, dos obreiros, dos evangelistas. A culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. É eu que tenho que assumir. A transmissão só vai ser boa, essa entrega só vai ser total, se eu viver mais perto de Deus. 5G, lembra do 5G? Perto. O dono da pizzaria faz com que o pizzaiolo execute o seu trabalho da fabricação da pizza. E os entregadores, que são os motociclistas, como é o nome? O motoboy. Motoboy, não é isso? O motoboy entrega tudo o que foi ordenado. Está aqui a nota, está aqui o cartão, a maquininha de cartão. Vai lá e entrega. Alguém fez, alguém entregou, mas alguém é o dono da pizza. Só que nesse caso você paga a pizza, e quando você paga a pizza é sua. Diferentemente de Deus, Ele já pagou na cruz. Ele entrega através do seu Filho a vida eterna, e o Espírito Santo é o motoboy batendo na tua casa. Quem pode dizer amém? O Espírito Santo está batendo na tua porta, estou querendo te entregar pizza quente. Está aqui, ó. Eu quero entregar os doces da Vinate Doce. Tem que chegar logo. Está aí, ó, fresquinho. Come. Ninguém gosta de comer comida dormida. A gente gosta de comer comida fresca. Eu, por exemplo, só gosto de comer comida muito quente. Tudo tem que ser muito quente. E o que é gelado tem que ser muito gelado. Só que a voz vai para o espaço. Há um preço de você viver parcialmente na ligação com Deus e totalmente com Deus. Quando eu me ligo com Deus, o mundo não pode ter mais poder na minha vida.
Quando eu estou totalmente com Deus, no 5G de Deus, quando eu estou no lugar que Deus está, a minha vida muda. Quando eu tento entrar no 2G, quando eu tento me afastar, quando eu vou lá para a esquina da minha rua, eu não tenho mais acesso. Essa ilustração de ir para longe do local de transmissão é uma ilustração da nossa vida. Tem muita gente afastada dentro da igreja, tem muita gente que não entendeu o evangelho, tem muita gente que ficou ao cargo de alguém, do pai, da mãe, com o cordão umbilical ligado à mãe. Está no tempo da gente se desligar das coisas do mundo, se desligar das coisas que nos atrapalham e viver o evangelho, viver a glória de Deus, viver a graça. Mas no versículo 33, está dizendo assim, Marcos 10, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e eles vão condenar à morte, e entregarão depois aos gentios. A Bíblia está dizendo que os filhos de Zebedeu, no versículo 35, e aproximaram-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, nós queremos que o Senhor faça o que a gente te pediu. Mas não era o tempo de mais seguir Jesus, era o tempo de se desligar do cordão umbilical. Agora vocês vão se virar sozinhos. A ligação foi direta. Eu vou subir ao Pai, e vocês vão ficar aí com a missão que eu entreguei. Vocês vão fazer aquilo que eu mandei vocês fazerem. Mas se liguem, sabe quem é que vai me prender? Príncipe dos sacerdotes. E tem mais, os escribas, eles vão condenar Jesus à morte e vai levar depois aos gentios. O que a palavra está querendo dizer para mim? Que o Pai daria o seu Filho por toda a humanidade, e os principais da igreja, da sinagoga, dos templos, iriam condenar Jesus, matar Jesus e depois entregar morto. Aí o teu Deus, como estava escrito na cruz, o rei dos judeus. Ele não vai fazer mais nada. A ligação vai ser interrompida quando nós matarmos Jesus. O poder da entrega não vai acontecer, porque ele se entregou, mas na cruz vai decretar a morte e os sonhos de Deus através de Jesus na terra. O que Satanás está querendo fazer nos dias de hoje? Tirar de você toda a empolgação, tirar de você a alegria do Espírito, te encher de coisas. Eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar. Peraí, aonde está Deus nisso? Eu comecei a fazer cursos, eu comecei a fazer, isso tudo é muito bom, eu preciso estudar, eu preciso me inteirar, mas eu preciso estar em ligação total com Deus. Mas pastor, eu busco em casa, eu sei disso, mas nós não fazemos como alguns, não congregam, não estão juntos. Estamos juntos, unidos como família, para uma transmissão sem ruído. Mas no meio das grandes famílias, aquilo que passava na televisão, a grande família sempre tinha um problema com Agostinho. Em toda família sempre tem um que arruma problema. Em toda família sempre tem ou não tem, irmãos? Não são ovelhas negras, amém? Não diga ovelha negra, diga que é aquele que está passando por uma fase. Tem gente que passa pela fase de 12 anos, aí vai para 15, com 16 quer namorar, com 18 quer trabalhar, com 19 está dentro do exército, com 21 quer sair do exército, com 23 quer voltar para casa, com 25 não sai de casa, com 33 não sai de casa, com 45 não sai de casa. A transmissão está apodrecendo. Sai dessa casa e vai viver a sua transmissão com Deus. Sai do lugar que te prende. Sai do lugar que quer apagar o foco de Deus em você. Sai do lugar que te afasta do chamado.
Sai do lugar. Eu não estou falando simplesmente lugar, pedra, piso, não. Eu estou falando de pensamento. Tem que ter renovação de mente, porque tem muita gente sendo afetada por esses dias. Vencemos a pandemia, mas agora já falou que veio pneumonia, agora está vindo já de novo aquele negócio do mosquito agora, e não sei o que lá. Irmãos, o mundo quer oprimir você. O mundo quer tirar a gente do foco. Mas Jesus foi entregue por toda a humanidade, e principalmente quem era dos templos condenou Jesus. Então não se assuste quando alguém condenar você. Não se assuste quando alguém falar mal de você. Não se assuste quando alguém falar mentiras de você. Não se assuste quando tiver burburinho. Sabe o que você tem que fazer? Sair de perto dos ruídos. O burburinho é um ruído. É porque... sai fora. Sai fora. Porque Deus está dizendo nesses dias que Ele se entregou. O Pai entregou o seu único Filho para que nós tivéssemos vida. O foco da igreja tem que ser Jesus. O foco da igreja não tem que ser o pastor, não tem que ser a liderança, tem que ser ninguém, tem que ser Jesus. Mas o Senhor levantou profetas, homens e mulheres de Deus, para conduzir o povo. O povo foi conduzido no deserto por Moisés, o povo foi para o deserto com Abraão também. O Jonas foi conduzido ali no peixe para ir numa cidade pregar. Daniel estava ali na cova dos leões. Isaías estava ali também, chamado Senhor, toca nos meus lábios. Meu Deus, está ali. Sansão também viveu um momento, viveu os desertos, aconteceu muitas coisas. Eu estou dizendo para você que tem alguém que se entregou por você, para tirar o peso que está nas suas costas, para tirar pesos que destroem a sua vida espiritual. Olha para essa pessoa do lado e diga assim: tema da mensagem: o poder da entrega.